Tem segredos que a chuva traz e outros que ela leva embora. Mas há aqueles que ficam presos entre o céu e a terra, esperando a pessoa certa para encontrá-los. Esta é a história de um desses segredos. Uma história que começou há 50 anos, numa casa de madeira às margens do rio Tapajós, e que só encontrou seu fim quando uma jovem professora decidiu abrir uma carta que não era para ela. Ou talvez fosse, talvez sempre tenha sido. Meu nome é Clara Mendes. Tenho 32 anos. Vim de Belém para ensinar numa escola ribeirinha em Santarém, oeste do Pará. Cheguei aqui pensando que ficaria apenas 1 ano. Isso foi há 3 anos. A Amazônia tem esse jeito de segurar as pessoas, como cipó que enrosca devagar sem que você perceba. Quando nota, já está presa. Mas não é uma prisão ruim. É como pertencer a algo maior que você mesma. Foi numa tarde de setembro, quando o calor apertava e o céu ficava cor de chumbo antes da chuva, que tudo começou. Eu estava na varanda da casa que alugava. Uma construção simples de madeira, pintada de verde água desbotado, com telhado de zinco que fazia um barulho lindo quando chovia. A casa ficava na Rua do Imperador, perto do mercado, numa parte antiga de Santarém, onde as construções ainda guardam a memória de outros tempos. Naquela tarde, o ar estava pesado, carregado daquela umidade que gruda na pele. As cigarras cantavam sem parar, como se anunciassem algo. Eu estava corrigindo provas dos meus alunos quando ouvi passos na escada de madeira que levava à varanda. Era a Dona Raimunda, a carteira que fazia a rota do bairro há mais de 20 anos. Ela subia devagar, uma mão no corrimão, a outra segurando a bolsa de lona surrada, onde carregava as correspondências. O rosto moreno estava marcado pelo sol de décadas andando sob o calor amazônico. "Boa tarde, professora", ela disse, a voz cansada, mas gentil. "Trouxe as contas de sempre. E isso aqui." Ela estendeu um envelope amarelado, manchado, com aparência de muito velho. Não tinha selo. Não tinha carimbo dos correios. Apenas meu nome escrito à mão, com uma caligrafia antiga, caprichada, daquelas que não se vê mais. Clara Mendes. "Isso não é para mim", eu disse, olhando o envelope com estranheza. "Deve ser engano. Tem outras Claras na cidade." Dona Raimunda balançou a cabeça devagar, os olhos fixos em mim com uma expressão que não consegui decifrar. Curiosidade, talvez, ou receio. "Tá com seu nome", e foi deixada na agência hoje de manhã, dentro de uma caixa velha que acharam na reforma do prédio antigo dos Correios. Tava marcado para ser entregue quando chegasse uma professora com esse nome. Faz 50 anos que essa carta tá esperando. 50 anos. Peguei o envelope com cuidado, como se ele pudesse desmanchar entre meus dedos. O papel estava quebradiço nas bordas, amarelado pelo tempo. Cheirava a mofo e a algo mais, algo que não consegui identificar. Terra molhada, talvez, ou tempo guardado. "Quem deixou isso?" perguntei, mas Dona Raimunda já estava descendo a escada. "Já tá tudo anotado nos registros antigos. Procure se quiser saber. Mas tem coisas, professora, que a gente descobre quando tem que descobrir, não antes." E ela foi embora, deixando-me sozinha com aquele envelope impossível nas mãos. Sentei na cadeira de balanço, a mesma onde passava as tardes lendo ou apenas olhando o movimento da rua. O vento começou a soprar mais forte, trazendo o cheiro de chuva. As primeiras gotas caíram grossas, fazendo um tamborilar suave no telhado de zinco. Logo virou temporal, daqueles que transformam as ruas em rios e fazem as pessoas correrem para dentro de casa. Fiquei ali parada, o envelope nas mãos, ouvindo a chuva. Não sei quanto tempo passou. Talvez minutos, talvez 1 hora. O céu estava quase escuro quando finalmente abri. Dentro havia 2 folhas de papel, escritas à mão com a mesma caligrafia cuidadosa do envelope, e uma fotografia em preto e branco, desbotada, mostrando uma mulher jovem em pé diante de uma casa de madeira. A mesma casa onde eu morava. Comecei a ler e foi como se o mundo ao meu redor ficasse em silêncio. Até a chuva parecia mais distante. Santarém, 15 de setembro de 1975. Para quem vier depois de mim, meu nome é Benedita da Silva Araújo. Tenho 28 anos e sou professora na Escola Municipal São José, aqui em Santarém. Escrevo esta carta porque vi algo que precisa ser contado, mesmo que ninguém acredite agora, mesmo que levem 50 anos para entender. Ontem à noite tive um sonho, mas não era um sonho comum. Era o tipo de visão que minha avó chamava de aviso, aquelas que vêm quando a pessoa está no meio entre este mundo e o outro. Vi a floresta em chamas, vi o rio secando, as margens rachando como pele velha. Vi crianças com fome,
Terra vermelha onde antes havia verde, e um silêncio terrível onde deveria haver canto de pássaros. Vi tudo isso e acordei chorando. Mas vi também uma esperança. Vi uma mulher jovem, professora como eu, que viria morar nesta mesma casa. Ela seria a pessoa que precisaria saber, que precisaria entender que o futuro da Amazônia não está nas mãos dos poderosos, mas nas mãos de quem ensina, de quem planta, de quem cuida. Por isso deixo esta carta. Para que você saiba que não está sozinha. Para que saiba que sua presença aqui não é coincidência. Embaixo do assoalho da cozinha, na tábua marcada com um X pequeno, tem uma caixa de metal. Dentro dela está tudo o que descobri sobre o que está por vir. Documentos, mapas, nomes de pessoas que planejam coisas terríveis para esta terra. Guardei porque ninguém quis me ouvir. Disseram que eu estava louca, que era coisa de mulher emotiva, que sonho não é prova de nada. Mas eu sei o que vi. E se você está lendo isto, é porque o tempo chegou. O tempo de fazer algo. O tempo de escolher entre o silêncio e a ação. A floresta está chamando. Ela sempre chama aqueles que podem ouvi-la. Com esperança e fé. Benedita. Terminei de ler e fiquei imóvel, a carta tremendo levemente em minhas mãos. A chuva continuava caindo, agora mais mansa, num ritmo constante que parecia uma conversa baixa entre o céu e a terra. Olhei para a fotografia novamente. A mulher tinha um rosto sereno, olhos grandes e expressivos, um sorriso discreto nos lábios. Usava um vestido simples, de flores, e tinha o cabelo preso num coque. Atrás dela, a casa verde água. Minha casa. A casa dela. Levantei devagar e fui até a cozinha. O piso era de tábuas largas de madeira, escuras de tanta cera passada ao longo dos anos. Acendi a luz, uma lâmpada amarelada que pendia do teto, e comecei a examinar cada tábua com atenção. Foi perto do fogão que encontrei. Um pequeno X, quase apagado, mas ainda visível se você soubesse onde procurar. Peguei uma faca de cozinha e fui levantando a tábua com cuidado. A madeira gemeu, resistindo, mas acabou cedendo. Embaixo, no vão escuro entre o piso e o chão de terra, havia uma caixa de metal enferrujada, do tipo que se usava antigamente para guardar biscoitos ou documentos importantes. Tirei-a de lá, limpei a poeira com um pano e coloquei sobre a mesa da cozinha. Meu coração batia forte, as mãos suavam. Abri a tampa devagar. Dentro, embrulhados em plástico grosso, havia vários documentos. Mapas, fotografias, recortes de jornal e um caderno de capa dura preta, com páginas amareladas repletas da mesma caligrafia da carta. Sentei à mesa e comecei a ler. E quanto mais lia, mais o mundo que eu conhecia começava a desmoronar e se reconstruir de uma forma que eu jamais imaginara. O caderno começava em janeiro de 1975. As primeiras páginas eram anotações simples do dia a dia. Quantos alunos tinha na turma, quais materiais precisava comprar, reflexões sobre o trabalho de professora numa região tão isolada. Mas logo o tom mudava. 3 de março de 1975. Hoje conheci um homem na feira. Ele estava comprando facões e disse que trabalhava para uma empresa do sul que está fazendo levantamento de terras na região. Perguntei que tipo de levantamento. Ele riu e disse: "O tipo que vai transformar tudo isso aqui em fazenda, professora. O futuro é o gado, não a árvore." Fiquei pensando nisso o dia todo. Será possível? Derrubar a floresta inteira para colocar boi? Me parece loucura. Mas o jeito que ele falou, com tanta certeza. 15 de abril de 1975. Fui até a igreja conversar com o Padre Antônio. Contei sobre o homem da feira, sobre as coisas que tenho ouvido na cidade. Ele ficou sério e me disse que já ouviu boatos também. Grandes empresas comprando terra. O governo incentivando o desenvolvimento da Amazônia. Mas desenvolvimento para quem? Para quem já vive aqui ou para quem vem de fora? Padre Antônio me pediu para ter cuidado com o que falo. Disse que tem gente poderosa envolvida nisso tudo. 22 de maio de 1975. O pesadelo voltou. Dessa vez mais forte, mais claro. Vi números, datas, nomes. Vi homens em reuniões, decidindo o futuro da floresta como se fosse deles o direito de decidir. Vi dinheiro trocando de mãos. Vi tratores enormes derrubando árvores centenárias em segundos. E vi ela, a professora que vai vir depois de mim. Não vi o rosto com clareza, mas senti que ela é importante, que ela vai precisar saber de tudo isso. Comecei a guardar tudo o que consigo encontrar. Cada documento, cada rumor, cada nome. As páginas seguintes eram ainda mais perturbadoras. Benedita tinha conseguido, de alguma forma, acesso a informações que não deveria ter.
Havia cópias de contratos de venda de terras públicas para empresas privadas, mapas mostrando áreas que seriam desmatadas, listas de nomes de políticos e empresários envolvidos no que ela chamava de o grande plano. Mas o mais impressionante eram as previsões. Benedita tinha escrito, página após página, descrições detalhadas do que aconteceria nas décadas seguintes. O aumento do desmatamento, as queimadas, a grilagem de terras, a construção de rodovias cortando a floresta, a exploração ilegal de madeira, tudo estava lá, escrito 50 anos antes de acontecer. Como ela sabia? Li a noite inteira. Quando o sol começou a nascer, tingindo o céu de rosa e dourado, eu ainda estava sentada à mesa da cozinha, cercada por aqueles documentos impossíveis. Precisava entender. Precisava saber quem era Benedita da Silva Araújo e o que tinha acontecido com ela. Nos dias seguintes, comecei minha investigação. Primeiro fui ao cartório procurar registros antigos da casa. Descobri que a propriedade tinha pertencido a Benedita de 1972 até 1976, quando foi vendida para um comerciante local. Depois, passou por várias mãos até chegar ao atual proprietário que me alugava. No registro de 1976, havia uma observação, vendida por inventário após falecimento da proprietária. Benedita tinha morrido. Mas como? Quando? Fui até a Biblioteca Municipal, um prédio antigo perto da Praça Central com paredes de azulejo português e um cheiro de livros velhos que sempre achei reconfortante. Pedi para ver os jornais locais de 1975 e 1976. A bibliotecária, uma senhora baixinha de cabelos brancos e óculos de leitura, me levou até uma sala nos fundos onde guardavam os arquivos. Eram pilhas e pilhas de jornais amarelados, alguns em condições precárias, outros razoavelmente preservados. Comecei a procurar. Levei dias, mas finalmente encontrei. O Liberal, 18 de setembro de 1975. Professora desaparece em Santarém. A professora Benedita da Silva Araújo, 28 anos, está desaparecida desde a noite de anteontem. Segundo vizinhos, ela saiu de casa por volta das 8 horas da noite e não voltou. A polícia investiga, mas ainda não há pistas sobre o paradeiro da educadora. Benedita lecionava na Escola Municipal São José e era conhecida na comunidade por seu trabalho dedicado com as crianças ribeirinhas. Continuei procurando. Uma semana depois, outro artigo. O Liberal, 25 de setembro de 1975. Corpo de professora é encontrado no Rio. Foi encontrado ontem, na altura do porto de Santarém, o corpo da professora Benedita da Silva Araújo, desaparecida há uma semana. Segundo a polícia, tudo indica que foi um acidente. A vítima teria caído no rio durante a noite. O caso está encerrado. Tudo indica que foi um acidente. Essa frase ficou martelando em minha cabeça. Será que foi mesmo um acidente? Uma mulher que tinha descoberto coisas que não deveria saber, que estava guardando provas contra pessoas poderosas, simplesmente cai no rio e morre? Voltei ao caderno de Benedita. As últimas entradas eram de setembro. 10 de setembro de 1975. Estou com medo. Hoje vi um homem parado na frente de casa. Ele não fez nada, apenas ficou olhando. Quando saí para perguntar o que queria, ele foi embora, mas senti que era um aviso. Acho que descobriram que tem os documentos. 14 de setembro de 1975. Ontem à noite, alguém tentou arrombar a porta. Consegui trancar a tempo e gritar, e quem quer que fosse fugiu. Não chamei a polícia. Não sei em quem confiar mais. Vou esconder tudo. Vou escrever a carta e deixá-la nos correios, com instruções para que seja entregue quando aparecer uma professora com o nome que vi no sonho. Sei que parece loucura, mas é a única coisa que posso fazer. Se algo acontecer comigo, pelo menos a verdade não vai morrer junto. 15 de setembro de 1975. Última entrada. Hoje é o dia. Sinto isso. Vou deixar a carta nos correios e vou me encontrar com alguém que prometeu me ajudar. Não sei se é armadilha, mas preciso tentar. Se você está lendo isso, seja corajosa, seja mais corajosa do que eu fui. A floresta precisa de voz, e você pode ser essa voz. Fechei o caderno devagar, as mãos tremendo. Benedita sabia que ia morrer. E mesmo assim tentou fazer algo. Deixou essas provas, essa herança impossível, para uma pessoa que ela só tinha visto em sonho. Para mim. Mas por quê? Por que eu? O que eu poderia fazer que ela não conseguiu? Passei os dias seguintes num estado de confusão e medo. Parte de mim queria simplesmente devolver tudo para a caixa.
Enterrar novamente embaixo do assoalho e fingir que nunca tinha encontrado nada. Continuar minha vida simples de professora, dar aulas, corrigir provas, voltar para Belém nas férias. Mas outra parte, uma parte que ia crescendo a cada dia, sabia que não podia fazer isso. Benedita tinha morrido por aquelas informações. Ela tinha confiado em mim, através do tempo, através de um sonho impossível, para fazer algo com aquilo. E os documentos eram explosivos. Se o que estava ali fosse revelado, mostraria décadas de corrupção, de destruição planejada, de crimes ambientais e sociais que nunca foram punidos. Eram provas que poderiam mudar muita coisa, ou me colocar em perigo, o mesmo perigo que tinha matado Benedita. Foi numa tarde de outubro, quando voltava da escola, que percebi que estava sendo seguida. Era um homem alto, de boné e óculos escuros, que vinha sempre a uns 20 metros atrás de mim. Notei pela primeira vez perto do mercado, mas achei que era coincidência. No dia seguinte, ele estava lá de novo, e no outro. Comecei a mudar de rota, a fazer caminhos diferentes, mas ele sempre aparecia. Nunca se aproximava, nunca falava nada, apenas me seguia. Contei para Sebastião, um pescador velho que morava na casa ao lado e tinha se tornado meu amigo. Ele era um homem de poucas palavras, corpo seco pelo trabalho no rio, mãos calejadas, olhos que pareciam enxergar além do que se mostrava. Tem gente te vigiando? Ele perguntou, a voz rouca de quem fumou a vida inteira. Acho que sim. Ele ficou um tempo em silêncio, olhando para o rio que corria lento na frente de sua casa. Estávamos na varanda dele, tomando café preto e forte, enquanto o sol começava a descer. Você mexeu em coisa que não devia? Ele perguntou finalmente. Pensei em mentir, mas alguma coisa no jeito dele me fez dizer a verdade. Contei tudo. A carta, o caderno, os documentos, Benedita, o medo. Sebastião ouviu sem interromper. Quando terminei, ele balançou a cabeça devagar. Essa história de Benedita eu lembro. Eu era jovem ainda, mas lembro do burburinho na cidade quando ela morreu. Muita gente achou estranho. Ela era cuidadosa, conhecia o rio, não fazia sentido ter caído assim, de noite, sozinha. Você acha que mataram ela? Acho que tem gente que mata por menos que isso, principalmente quando envolve terra e dinheiro. Ele tomou um gole de café e continuou. Meu pai costumava dizer que a Amazônia não pertence a ninguém, mas todo mundo quer um pedaço dela. E quem fica no meio, entre a floresta e a ganância, acaba pisoteado. O que eu faço, Sebastião? Não posso simplesmente ignorar isso. Não pode. Mas também não pode sair por aí mostrando esses papéis para qualquer um. Tem que ser esperta. Tem que encontrar as pessoas certas. E quem são as pessoas certas? Ele deu um sorrisinho torto. Essa aí é a pergunta, menina. Essa aí é a pergunta. Naquela noite, deitada na cama, ouvindo os sons da cidade que nunca fica completamente em silêncio, comecei a fazer um plano. Precisava digitalizar todos os documentos, fazer cópias, guardar em lugares diferentes. Precisava encontrar jornalistas, ambientalistas, pessoas que pudessem dar voz àquelas informações sem me expor diretamente. Mas antes de tudo, precisava entender melhor quem eram as pessoas mencionadas no caderno de Benedita. Alguns nomes eu reconhecia. Políticos que tinham feito carreira na região, empresários conhecidos. Outros eram desconhecidos, ou tinham morrido, ou tinham desaparecido da vida pública. Havia um nome, porém, que aparecia várias vezes. Coronel Augusto Farias. Pesquisei sobre ele, descobri que tinha sido um grande fazendeiro da região, dono de milhares de hectares de terra, envolvido em vários escândalos de grilagem nos anos 70 e 80. Tinha morrido em 1998, mas deixara uma família poderosa. 3 filhos que continuavam o negócio, agora de forma mais sofisticada, mais legal na aparência, mas igualmente destruidora. Um dos filhos, Augusto Farias Júnior, era atualmente deputado estadual. Outro, Ricardo Farias, era dono de uma das maiores madeireiras do Pará. A filha, Mariana Farias, era empresária do agronegócio. Será que eles sabiam sobre os documentos? Será que eram eles que estavam me vigiando? Quanto mais eu descobria, mais profundo ficava o buraco onde tinha caído. Não era só uma história de 50 anos atrás, era uma rede de poder, dinheiro e destruição que continuava viva, que continuava comendo a floresta pedaço por pedaço dia após dia. E eu, uma simples professora, estava bem no meio disso. Foi Sebastião quem me apresentou a Padre Miguel, um jesuíta que trabalhava na Diocese de Santarém e que era conhecido por seu ativismo em defesa das comunidades ribeirinhas e indígenas. Um homem baixo, atarracado, de barba grisalha e olhos intensos que pareciam ver através das pessoas.
Nos encontramos numa sala pequena no fundo da igreja de Nossa Senhora da Conceição, uma construção colonial de paredes brancas e torres azuis que dominava a paisagem do centro histórico. Era noite, e a igreja estava vazia, apenas iluminada por velas que tremulavam e faziam sombras dançarem nas paredes antigas. Levei os documentos numa mochila velha. Estava tão nervosa que minhas mãos tremiam quando abri o zíper. Padre Miguel examinou tudo em silêncio. Levou mais de 1 hora. De vez em quando dava um assobio baixo ou balançava a cabeça. Quando terminou, tirou os óculos e esfregou os olhos, cansado. Isso aqui é dinamite, ele disse finalmente. Pura dinamite. Eu sei. Você sabe mesmo? Sabe que se isso vier a público, vai mexer com gente muito poderosa? Gente que não hesita em fazer o que for necessário para proteger seus interesses? Sei. Foi o que aconteceu com Benedita. Ele assentiu devagar. Benedita era uma mulher corajosa. E sozinha. Esse foi o erro dela. Tentar fazer tudo sozinha, sem proteção, sem rede de apoio. Eles a isolaram e a eliminaram. Simples assim. Então o que eu faço? Padre Miguel se levantou e foi até a janela, olhando para a noite lá fora. A lua estava cheia, grande e amarela, iluminando os telhados da cidade velha. Você precisa de aliados, pessoas que estejam dispostas a correr o mesmo risco, a dividir esse fardo. Sozinha, você é um alvo fácil. Mas se conseguir criar uma rede, envolver organizações, imprensa, movimento social, aí a coisa muda. Você pode me ajudar? Ele se virou e pela primeira vez sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Posso, e vou. Mas você precisa estar preparada para o que vem. Não vai ser fácil. Vão tentar te intimidar, te desacreditar, talvez pior. Você precisa ter certeza de que quer isso. Pensei na carta de Benedita. Pensei nela escrevendo aquelas palavras, sabendo que talvez fosse morrer, mas fazendo mesmo assim porque acreditava que o futuro poderia ser diferente. Pensei nos meus alunos, crianças ribeirinhas com olhos brilhantes e curiosos, que cresceriam num mundo onde a floresta poderia não existir mais. Tenho certeza, eu disse, e tinha. Padre Miguel não perdeu tempo. Nos dias seguintes, começou a fazer contatos. Primeiro com outros religiosos, depois com membros de ONGs ambientalistas, advogados especializados em direito ambiental, jornalistas investigativos. Aos poucos, foi se formando um grupo. Não eram muitos, talvez 10 ou 12 pessoas, mas eram comprometidas. Algumas eu conheci pessoalmente, outras apenas por videoconferência. Todas entendiam o risco, todas estavam dispostas a assumir. Digitalizamos todos os documentos, criamos cópias, distribuímos em diferentes lugares, físicos e digitais. Estabelecemos protocolos de segurança. Parecia exagero, parecia paranoia, mas Padre Miguel insistia que era necessário. Eles já sabem que você tem algo, ele me disse numa dessas reuniões. O homem que te segue não é coincidência. Estão esperando o momento certo para agir, ou para descobrir quem mais está envolvido. Deveríamos ir à polícia? Ele deu uma risada amarga. E dizer o quê? Que você tem documentos de 50 anos atrás que incriminam gente poderosa? Você acha que a polícia vai fazer alguma coisa? Metade deles provavelmente está na folha de pagamento dessa mesma gente. Ele tinha razão. Eu sabia disso. Na Amazônia, as linhas entre legal e ilegal, entre proteção e crime, eram borradas, nebulosas. O poder não estava apenas nas leis, mas em quem tinha dinheiro para dobrá-las. Enquanto preparávamos nossa estratégia de divulgação, algo mudou. O homem que me seguia desapareceu. De repente, sem aviso. Um dia ele estava lá, no dia seguinte não estava mais. Isso me deixou mais nervosa, não menos, porque significava que tinham mudado de tática, e eu estava certa. Era uma tarde de novembro, aquela época do ano em que as chuvas começam a ficar mais fortes e frequentes quando bateram na minha porta. Eu estava sozinha em casa, preparando material para as aulas da semana seguinte, quando ouvi a batida firme, decidida. Olhei pelo olho mágico e vi um homem de terno cinza, sozinho, sem expressão ameaçadora, mas também sem simpatia. Quem é? Perguntei através da porta. Meu nome é Ricardo Farias. Preciso falar com a senhora por alguns minutos. Ricardo Farias. Um dos filhos do coronel Augusto, dono da madeireira, um dos nomes do caderno de Benedita. Meu primeiro impulso foi não abrir, mas então pensei que, se quisessem me fazer mal, não bateria na porta em plena luz do dia. Abri, mas deixei a corrente de segurança no lugar. Ele era mais novo do que eu esperava, talvez 40 e poucos anos, cabelo bem cortado, óculos de armação cara, um ar de executivo bem-sucedido. Mas os olhos eram duros, calculistas. O que o senhor quer?
Perguntei, tentando manter a voz firme. Apenas conversar. Posso entrar? Prefiro conversar aqui mesmo. Ele deu um sorriso que não chegou aos olhos. Como quiser. Sou um homem direto, professora Clara, então vou ser franco. Chegou ao meu conhecimento que a senhora está de posse de certos documentos. Documentos antigos que pertenceram a uma professora chamada Benedita. Senti o sangue gelar. Não sei do que está falando. Por favor, não vamos perder tempo com isso. Sabemos que você tem. Sabemos que está mostrando para outras pessoas. E vim aqui para fazer uma proposta. Que proposta? Esses documentos não servem para nada. São de 50 anos atrás. Falam de um contexto completamente diferente, de práticas que não existem mais. Divulgar isso só vai causar confusão, prejudicar muita gente inocente, sem mudar nada na prática. Inocente? Ele ignorou o tom da minha voz. Estou disposto a comprar esses documentos. E a compensá-la generosamente pelo incômodo. 50 mil reais. Em dinheiro, sem perguntas. Você me entrega tudo, a gente esquece que essa história existiu, e você pode continuar sua vida tranquila. 50 mil reais. Era muito dinheiro. Mais do que eu ganhava em 2 anos como professora. E se eu não aceitar? O sorriso desapareceu. A voz ficou mais fria. Então as coisas podem ficar complicadas. Professoras são transferidas. Contratos não são renovados. Acidentes acontecem. Você entende o que estou dizendo? Entendo perfeitamente. Está me ameaçando. Estou sendo realista. O mundo é assim, professora. Tem brigas que valem a pena e brigas que são suicídio. Essa aqui é do segundo tipo. Ele tirou um cartão do bolso e colocou no batente da porta. Pense bem, você tem 48 horas. Depois disso, a oferta sai da mesa e outras medidas terão que ser tomadas. E ele foi embora, descendo as escadas com passos tranquilos, como se tivesse apenas feito uma visita de cortesia. Fechei a porta e encostei nela, as pernas tremendo. Liguei imediatamente para Padre Miguel e contei tudo. Eles estão com medo, ele disse. Isso é bom sinal. Significa que acham que você pode fazer estrago, mas também significa que vão apertar. O que eu faço? Acelera. Temos que tornar isso público o mais rápido possível. Quanto mais gente souber, mais difícil fica para eles fazerem alguma coisa contra você. Naquela noite, o grupo se reuniu. Decidimos divulgar os documentos em 3 frentes simultâneas. Uma grande reportagem investigativa num jornal nacional, um dossiê para o Ministério Público Federal e uma campanha nas redes sociais envolvendo influenciadores ambientalistas e ativistas. Era arriscado, mas era a única chance. As 48 horas passaram. Não liguei para Ricardo Farias, não entreguei nada. E então, a tempestade começou. Primeiro vieram as ligações. Números desconhecidos, vozes anônimas dizendo coisas horríveis. Ameaças diretas, insultos, descrições detalhadas do que fariam comigo. Mudei de número. As ligações continuaram. Depois começaram a me seguir novamente, mas agora de forma mais ostensiva. Não era mais um homem discreto, mas 2, 3, às vezes em motos, às vezes em carros, sempre perto, sempre visíveis, querendo que eu soubesse que estavam ali. Picharam a porta da minha casa. Cala a boca ou morre. Mataram o cachorro de Sebastião e deixaram na minha varanda. A escola recebeu uma denúncia anônima dizendo que eu era usuária de drogas e inadequada para dar aulas. Tive que fazer exame toxicológico para provar que era mentira. Cada dia era um novo ataque, uma nova tentativa de me quebrar, de me fazer desistir. Mas quanto mais eles apertavam, mais eu tinha certeza de que estava no caminho certo. Porque ninguém luta tanto contra algo que não tem importância. Padre Miguel conseguiu proteção para mim através da Comissão Pastoral da Terra. Passei a ter 2 seguranças, homens sérios e silenciosos que me acompanhavam para onde quer que eu fosse. Mudei de casa, fui morar num apartamento pequeno perto da diocese e continuamos trabalhando. O jornalista que estava preparando a reportagem era um homem chamado Fernando, do Rio de Janeiro, especializado em investigações de corrupção e crimes ambientais. Ele veio para Santarém, se reuniu conosco várias vezes, fotografou todos os documentos, fez entrevistas. Isso é maior do que eu pensava, ele me disse num desses encontros. Os documentos da Benedita se conectam com casos atuais. É possível traçar uma linha direta entre o que estava sendo planejado em 1975 e o que está acontecendo hoje. Vocês têm ideia do estrago que isso vai fazer? Tenho, eu disse. É exatamente por isso que estamos fazendo. A reportagem estava programada para sair num domingo, numa edição especial do jornal. Seria a matéria de capa, com várias páginas internas, infográficos, mapas, documentos escaneados, tudo.
2 dias antes da publicação, na sexta-feira, recebi um telefonema. Era um número local, mas não reconheci. Clara! A voz era de uma mulher, mais velha, trêmula. Sim? Meu nome é Helena. Helena Araújo. Eu era irmã da Benedita. O coração quase parou. Irmã da Benedita? Sim. Posso falar com você? Pessoalmente? É importante. Marcamos de nos encontrar naquela mesma tarde, numa praça perto do mercado, um lugar público com bastante movimento. Levei um dos seguranças comigo. Helena era uma senhora de cabelos brancos, baixinha, com um rosto marcado pela vida, mas ainda bonito. Olhos que eram igualzinhos aos da Benedita na fotografia. Ela chegou apoiada numa bengala, vestindo um vestido simples e sandálias gastas. Sentamos num banco debaixo de uma mangueira velha. Ela ficou um tempo em silêncio, apenas olhando para mim, os olhos marejados. Você se parece com ela, ela disse finalmente. Não fisicamente, mas no jeito, no olhar. Ela tinha esse mesmo fogo. Sinto muito pelo que aconteceu com sua irmã. Helena balançou a cabeça devagar. Faz 50 anos, mas a dor continua, porque nunca soubemos a verdade. Disseram que foi acidente, mas nós sabíamos que não. Benedita sabia nadar, conhecia o rio, não ia cair assim. Ela foi assassinada, eu disse suavemente, por causa dos documentos que tinha. Eu sei, sempre soube, mas não tinha como provar, e era perigoso insistir muito. Nossa família foi ameaçada também. Meu pai quis investigar, mas disseram que se ele não parasse, outros filhos dele poderiam se acidentar também. Então paramos, e a história ficou enterrada. Ela abriu a bolsa velha que carregava e tirou um envelope. Até agora. Quando soube que você estava trazendo isso à tona, que ia finalmente contar a verdade, eu quis te dar isso. É o diário pessoal da Benedita. O verdadeiro. Aquele caderno que você tem são só as anotações de investigação, mas isso aqui é ela. Quem ela era, o que sentia, por que fez o que fez. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia outro caderno, menor, de capa florida, com páginas amareladas pela idade, mas ainda legíveis. Por que guardou isso por tanto tempo? Porque tinha medo, mas também porque estava esperando a pessoa certa. E quando vi sua foto no jornal, quando li sobre você, soube que era você, a professora que Benedita viu. Ela se levantou com dificuldade, apoiando-se na bengala. Faça justiça por ela, não pela vingança, mas pela verdade, para que ela não tenha morrido em vão. Vou fazer, prometo. Helena tocou meu rosto com uma mão enrugada e gentil. Tome cuidado, filha. Eles mataram ela. Não vão hesitar em fazer o mesmo com você. E ela se foi, desaparecendo lentamente entre as pessoas na praça. Uma figurinha pequena e curvada que carregava meio século de dor e silêncio. Li o diário de Benedita naquela mesma noite, sentada na sala do apartamento, com os seguranças fazendo ronda lá fora e Padre Miguel numa poltrona ao lado, também lendo os documentos. Era diferente do caderno de investigação. Aqui Benedita falava de si mesma, de seus medos, de suas esperanças, de sua solidão de mulher solteira numa cidade pequena, da pressão da família para casar, do seu amor pela profissão, pela floresta, pelas crianças a quem ensinava. Mas havia também terror. Terror crescente à medida que ela ia descobrindo mais e mais, à medida que percebia que tinha se metido em algo muito maior e mais perigoso do que imaginara. 10 de julho de 1975. Tenho medo de dormir. Os sonhos estão cada vez mais vívidos, mais perturbadores. Ontem vi a própria cidade em chamas. Vi pessoas correndo, gritando. Vi o Rio Vermelho como se fosse sangue. Ah, será que estou ficando louca? Padre Antônio diz que não, que são avisos, mas avisos de quê? Do que posso fazer para impedir algo tão grande? 15 de agosto de 1975. Consegui uma cópia do contrato de venda de terras públicas para a empresa do Coronel Augusto. É tudo ilegal, tudo falsificado, mas feito com aval de gente importante. Milhares de hectares praticamente de graça para desmatar e fazer pasto. Guardei tudo embaixo do assoalho. Se algo acontecer comigo, pelo menos ficará lá, para alguém encontrar. Algum dia, 1 de setembro de 1975. Hoje me seguiram. Foi a primeira vez que tive essa certeza. Um homem de chapéu que ficava sempre na esquina da minha rua. Quando saí, ele veio atrás. Quando entrei numa loja, ele ficou esperando do lado de fora. Estou com muito medo. 14 de setembro de 1975. Última noite em paz. Amanhã vou me encontrar com um advogado que disse que pode me ajudar. Não sei se confio nele, mas é minha última chance.
Se algo acontecer, espero que alguém, um dia, leia isso e saiba que tentei, que não fiquei calada, que não deixei o medo vencer. Dedico tudo isso à professora que virá, à mulher que vi nos sonhos, a você, quem quer que seja. Seja mais forte do que eu. Seja a voz que eu não pude ser. Fechei o diário, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Padre Miguel estava chorando também, sem fazer som, apenas lágrimas silenciosas correndo pela barba grisalha. Ela sabia, ele disse, a voz rouca. Ela sabia, e foi assim mesmo. Sim. Ficamos em silêncio por um longo tempo, apenas ouvindo a chuva que começava a cair lá fora. No dia seguinte, sábado, Fernando ligou. A reportagem estava pronta. Sairia no dia seguinte conforme planejado. Ele me mandou uma versão prévia por e-mail. Era devastadora. Ele tinha conseguido conectar os documentos de Benedita com casos atuais, mostrar como as mesmas famílias, as mesmas empresas, continuavam destruindo a floresta usando os mesmos métodos ilegais. Havia entrevistas com especialistas, mapas de desmatamento, números de áreas griladas. E havia a história de Benedita. Sua vida, sua morte, seu legado silencioso que tinha esperado 50 anos para vir à tona. O título da reportagem: A Profecia de Benedita. Como uma professora previu a destruição da Amazônia em 1975 e foi silenciada. Dormi pouco naquela noite. Sabia que, uma vez publicado, não haveria volta. Minha vida mudaria para sempre. Talvez corresse perigo real. Mas também sabia que era a coisa certa a fazer. Benedita tinha me escolhido. Através do tempo, através de um sonho impossível, ela tinha confiado em mim. E eu não ia decepcioná-la. Acordei cedo. A cidade estava quieta. Aquele silêncio de domingo de manhã, quando tudo parece em pausa. Fui até uma banca de jornal assim que abriu. Lá estava, na capa, uma foto de Benedita, jovem e bonita, ao lado de uma foto aérea de uma área desmatada da Amazônia. O título em letras grandes, impossível de ignorar. Comprei 5 exemplares. Voltei para o apartamento e li tudo novamente, agora impresso, real, público. Ao meio-dia, meu telefone começou a explodir. Jornalistas querendo entrevista. Ativistas parabenizando. Políticos negando. Ameaças também, muitas ameaças, mas agora nas redes sociais, públicas, onde todos podiam ver. A reportagem viralizou. Em poucas horas estava em todos os sites de notícia, sendo compartilhada milhares de vezes. Hashtags sobre Benedita começaram a aparecer. Justiça, para Benedita, Chaque Profetia, da Amazônia, Chacre Vozes que não se escalam. O Ministério Público Federal emitiu uma nota dizendo que abriria investigação baseada nos documentos. ONGs internacionais pediram apuração. A pressão cresceu. E então recebi uma ligação que não esperava. Era Mariana Farias, a filha do Coronel Augusto, irmã de Ricardo, a empresária do agronegócio. Professora Clara. A voz era educada, mas firme. Sim? Precisamos conversar. Pessoalmente. Não é ameaça, é proposta. De paz. Não tenho nada para conversar com vocês. Por favor, me dê uma chance, 1 hora, num lugar público com quem você quiser junto. Apenas ouça o que tenho a dizer. Consultei Padre Miguel. Ele achou arriscado, mas também curioso. Vamos ver o que ela quer, mas com cuidado. Marcamos para segunda-feira, num restaurante do centro, à hora do almoço, com bastante gente ao redor. Levei Padre Miguel e um advogado da Comissão Pastoral da Terra. Mariana chegou pontualmente. Era uma mulher de 50 e poucos anos, elegante, cabelo grisalho bem cortado, roupa social discreta, mas cara. Nada do ar agressivo do irmão. Ela parecia cansada. Sentou-se à nossa frente e foi direta ao ponto. Não vim pedir que vocês parem. Já é tarde para isso. Vim fazer um pedido diferente. Que me deixem contar minha versão da história também. Versão? Eu disse, a voz dura. Que versão? A dos assassinos? Ela não desviou o olhar. A versão de uma filha que cresceu acreditando que o pai era um herói, que descobriu, tarde demais, que ele era um monstro, e que passou os últimos 10 anos tentando desfazer parte do estrago. Ficamos em silêncio, surpresos. Ela continuou. Meu pai morreu quando eu tinha 30 anos. Antes de morrer, me chamou e me contou tudo. Sobre Benedita, sobre o que fizeram com ela, sobre todos os crimes que cometeu. Disse que tinha sido necessário, que era o jeito do mundo, que eu entenderia quando crescesse. Ela deu uma risada amarga. Mas eu não entendi.
Fiquei enojada. Tentei me afastar dos negócios da família, mas não consegui completamente. Meus irmãos continuaram tudo e eu fui covarde. Não denunciei, não fiz nada. Apenas tentei fazer diferente no meu pedaço. Criar práticas mais sustentáveis, devolve terras para comunidades. E acha que isso apaga o sangue? Perguntou o padre Miguel, a voz severa. Não, nada apaga. Mas estou disposta a testemunhar. Estou disposta a contar tudo o que sei sobre os crimes da família, a colaborar com as investigações, a entregar documentos que ainda tenho. Em troca, peço proteção, para mim e para meus filhos. Olhei para ela, tentando entender se era truque, armadilha ou se era real. Havia algo nos olhos dela, uma dor genuína, um peso. Por que agora? Eu perguntei. Porque quando li a reportagem, quando vi a foto da Benedita, lembrei da última coisa que meu pai disse antes de morrer. Ele disse: um dia alguém vai cobrar tudo isso. E eu soube que esse dia tinha chegado. Não demos resposta imediata. Dissemos que precisávamos pensar, consultar o Ministério Público, verificar se a proposta era séria. Mas enquanto ela se levantava para sair, me chamou de lado. Posso dizer uma coisa? Só para você? Acenei que sim. Benedita não morreu no rio. Ela foi morta na casa dela, por homens que meu pai contratou. Depois, jogaram o corpo no rio para parecer acidente. Eu sei onde estão enterradas as armas usadas. Posso mostrar. E ela foi embora, me deixando ali parada, o mundo girando ao meu redor. As semanas seguintes foram um turbilhão. Mariana Farias cumpriu sua palavra. Entregou tudo o que tinha ao Ministério Público. Testemunhou. Mostrou onde estavam enterradas as armas que tinham matado Benedita. A perícia confirmou. Havia DNA preservado. Ricardo Farias, o irmão dela, foi preso. Não diretamente pelo assassinato de Benedita. Ele era muito jovem na época, mas por crimes ambientais atuais, corrupção, associação criminosa. O deputado Augusto Farias Júnior renunciou antes de ser cassado. A história ganhou dimensão nacional. Virou documentário, virou livro, virou símbolo. Benedita da Silva Araújo se tornou um nome conhecido, um rosto da luta ambiental, uma mártir da Amazônia. E eu me tornei, sem querer, uma porta-voz. Fui chamada para falar em universidades, em eventos, em audiências públicas. Ganhei prêmios, também ganhei mais ameaças, mais ódio, mais gente dizendo que eu estava destruindo o desenvolvimento da região. Mas tinha algo mais importante que tudo isso. Mudanças reais começaram a acontecer. Políticas foram revisadas. Áreas de proteção foram ampliadas. Comunidades ribeirinhas ganharam mais voz, mais direitos. Não era suficiente. Nunca seria suficiente diante da escala da destruição. Mas era um começo. Helena, a irmã de Benedita, morreu 6 meses depois da reportagem. Mas morreu em paz, sabendo que a verdade tinha sido contada. Sebastião, meu vizinho pescador, começou a participar de conselhos comunitários, dando voz à sabedoria dos mais velhos. Padre Miguel foi ameaçado, mas continuou seu trabalho incansável. E eu continuei sendo professora. Porque era isso que eu era no fundo. Não ativista, não heroína, apenas uma professora que por acaso tinha encontrado uma carta impossível numa tarde de chuva. Hoje é 15 de setembro de 2025, 50 anos depois que Benedita escreveu sua última entrada no diário. Estou na Casa Verde Água novamente. Voltei para ela há alguns meses, quando as coisas se acalmaram um pouco. Agora sou proprietária. Comprei dos antigos donos com parte do dinheiro que ganhei com os direitos do livro sobre a história. Foi importante voltar, fechar o círculo, honrar a memória. Hoje recebi uma carta, não pelo correio dessa vez, mas entregue pessoalmente por uma estudante de jornalismo que está fazendo uma matéria sobre Benedita. Dentro havia uma foto. Era da inauguração de uma escola nova, numa comunidade ribeirinha a 2 horas de barco daqui. A escola se chamava Escola Municipal Benedita da Silva Araújo. Chorei ao ver. Não de tristeza, mas de uma emoção complexa, mistura de dor e alegria, de perda e vitória. À noite, sentada na mesma varanda onde abri a primeira carta há 1 ano, olho para o rio. O Tapajós corre lento, dourado sob a lua cheia, eterno e indiferente ao drama humano que se desenrola em suas margens. Penso em Benedita, em seu medo, em sua coragem, em sua fé num futuro que ela não veria. Penso na cadeia impossível de eventos que conectou nossas vidas através de meio século. E entendo, finalmente, o que ela quis dizer quando escreveu sobre a floresta chamando aqueles que podem ouvi-la. Não é uma chamada literal.
É um tipo de sensibilidade, de abertura, de disposição para enxergar além do óbvio, para se incomodar com o errado, para não aceitar o silêncio como resposta. Benedita ouviu. Pagou o preço. Eu ouvi também. E estou pagando o meu próprio preço, diferente do dela, mas real. E haverá outras. Outras professoras, outras pessoas comuns, que encontrarão suas próprias cartas, suas próprias chamadas, seus próprios legados inesperados. Porque a luta não termina. Nunca termina. Ela apenas passa de mão em mão, de geração em geração, como um bastão numa corrida infinita. Abro o caderno onde tenho escrito minha própria versão dessa história. As últimas páginas ainda estão em branco. Pego a caneta e começo a escrever. Para quem vier depois de mim. Meu nome é Clara Mendes. Fui professora em Santarém, no Pará, na segunda década do século XXI. Esta é a história de como recebi uma carta que mudou minha vida e de como, ao respondê-la, aprendi que cada um de nós tem um papel a desempenhar na proteção daquilo que não nos pertence, mas que nos foi confiado. A floresta ainda está aqui, ferida, diminuída, mas viva, resistindo. Se você está lendo isto, é porque o tempo chegou novamente, porque é algo que precisa ser feito, algo que só você pode fazer. Não tenha medo, ou tenha medo, mas faça assim mesmo. A floresta está chamando. Você vai ouvir? Termino de escrever e fecho o caderno. Lá fora, a chuva começa a cair, grossa e forte, fazendo aquele barulho maravilhoso no telhado de zinco. O mesmo barulho que Benedita ouviu. O mesmo barulho que alguém, daqui a 50 anos, também ouvirá. E nesse momento, nesse instante suspenso entre passado e futuro, entre memória e esperança, entendo que algumas histórias nunca terminam realmente. Elas apenas esperam, como sementes na terra, como cartas na chuva, como vozes no vento da Amazônia que nunca, nunca se calam.